Vocês gostaram daquele vídeo, né, em que eu contei da minha caganeira, e hoje eu vim aqui para contar outra história para vocês. Dessa vez não vai ter desastres intestinais, mas vai ter um desastre um pouco maior que também envolve o hospital. Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Lorena Elt, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube e hoje eu vou contar uma história bem levinha assim, uma história de terror que aconteceu na minha vida quando eu era mais nova. Foi um dia em que eu fui assim, literalmente exorcizada no hospital, dentro do hospital. Isso aconteceu, infelizmente isso realmente aconteceu, né? E agora estou aqui, estou viva ainda, gente, para contar para vocês. Estou saudável, né? Bem de espírito, pronta para contar essa história. Então, se você gosta dos vídeos em que eu trago as coisas bizarras que eu já passei nesses meus anos de tratamento da doença de Crohn, se inscreve aqui no canal, deixa bastante like nesse vídeo para eu saber que você gosta. E, enfim, vamos lá. Gente, eu sou péssima com datas, tá? Então, assim, eu não vou conseguir dizer exatamente o mês e o ano que isso aconteceu. Mas foi por volta de 2014, tá? 2014 e 2013 foram anos na minha vida em que eu tava, assim, bem... com crises bem fortes da doença. Então, eu internei muito nesses anos, muito mesmo. Por isso que eu não consigo nem contabilizar pra vocês exatamente qual internação foi. Mas eu estava no Hospital São Paulo, como eu já falei pra vocês, foi o lugar onde eu fiz tratamento por mais tempo na minha vida, né? 8 anos de tratamento lá. O hospital da Unifesp, hospital público, tal. Meu quarto era com mais outras 2 pessoas, então eu tava na ponta, que era a cama da porta. E depois de mim tinha uma cama no meio e uma cama na janela. Eu ainda, né, era uma, assim, jovem, uma criança. E por esse motivo eu estava internada numa ala pediátrica. Então existiam outras mães ali, a minha mãe inclusive estava comigo. Os outros pacientes que estavam ali também eram crianças com as suas mães. Enfim, né, tudo estava correndo bem, tudo estava normal. Eu já estava internada há um tempinho, sabe? Não era coisa assim de tipo, recém cheguei, era um tempinho já tava tudo rolando ali, né? Saiba que normalmente, principalmente, né, em hospitais públicos e assim, antigamente, né, óbvio que agora na pandemia isso não acontece, mas é muito comum que a gente receba visitas de voluntários nos nossos quartos quando a gente está internado no hospital. E além de voluntários, a gente também recebe pessoas de diversas religiões. Então, realmente pessoas voluntárias, né, que ajudam as pessoas que estão internadas. É um tipo de trabalho voluntário que você acaba recebendo. Isso independente do hospital ter alguma religião ou não, tá? Pelo menos em praticamente todas as minhas internações, eu sempre acabei conversando com algum voluntário e isso é comum. Então já era comum, eu já estava acostumada com essas visitas, né? A gente tá lá internada e volta e meia entra uma pessoa que outra, né, no quarto e conversa com a gente, quer saber nossa história. Como eu falei, isso agora não acontece, né? As 2 últimas vezes que eu fiquei internada na pandemia, sem visita, sem ninguém, sem voluntário, mas antigamente era super comum, principalmente para criança. Então ia muitas vezes algumas voluntárias contar história, ou enfim, rezar com os pais, fazer algum tipo de coisa. Beleza, isso pra mim, gente, sempre foi ótimo, adoro, acho importante, acho um trabalho assim, de realmente de doação de tempo, né, doação de energia para pessoas. Eu já fiquei em inúmeros quartos em que as pessoas que estavam comigo não tinham visitas das familiares, não tinham família. Então, esses voluntários acabavam sendo ali uma pessoa para a pessoa desabafar mesmo, para a pessoa conversar, para a pessoa poder ter um pouquinho mais de esperança de que ia ficar tudo bem. Só que dessa vez foi um pouquinho diferente, foi assim, um negócio um pouco além do que eu já estava acostumada, né?
Nesse dia, a minha mãe não tava comigo. E eu acho que nem as outras mães, assim, do quarto, porque no Hospital São Paulo tinha um horário, né, para os acompanhantes irem até o refeitório e almoçarem. Então, tava nesse horário de almoço e, no caso, minha mãe não estava comigo, não estava ali me acompanhando, eu estava sozinha. E aí, entrou uma moça que, assim, só pra deixar a história mais, né, ela estava vestida toda de preto, com um vestido preto. E eu lembro que ela começou a conversar primeiro com a pessoa da janela, depois com a pessoa do meio e por último ela foi em mim. Só que eu já fiquei meio assim, sabe? Porque ela soltou uns papos meio estranhos com as outras pessoas, sabe? Ela claramente era uma mulher religiosa, não sei de que religião, não importa, assim, mas ela tava ali realmente para fazer uma prece para cada pessoa, para dar palavras de encorajamento, né, como eu falei, para tentar ajudar as pessoas que estavam ali passando por dificuldades. Quero deixar claro, gente, que assim, eu sempre pareci muito mais nova do que eu era, então com 14 anos eu parecia assim uma mini criança de 7 anos de idade, com essa mesma cara, entendeu? Então as pessoas passavam por mim e já ficavam, ai meu Deus do céu! E ela já passou e já tipo, eu já chamei a atenção dela, sabe? Eu já fiquei, opa, que é isso? Que tá acontecendo aqui? Mas beleza, como eu falei, pra mim, sem problema, eu sempre contava a minha história, falava, conversava, era bom, enfim, né? E aí ela conversou com a primeira pessoa, depois ali com a do meio, e aí ela chegou em mim. Só que assim, eu percebi desde o início que ela tava com um problema ali, um problema pessoal comigo, entendeu? Desde o início já não bateu, sabe? Não era algo assim que eu senti mesmo que algo em mim incomodava ela, sabe? De alguma forma. Eu não sei exatamente o que era, gente. E aí foi que tudo começou. Ela primeiro pediu assim, a gente conversou um pouco, eu lembro que eu contei, né? Eu contava mais ou menos assim, gente. Eu tentava explicar, mas muitas pessoas não entendiam mesmo a doença, então eu acabava falando mais, ai, eu tenho diarreia, eu tô com dor na barriga e tal. Eu falava umas coisas meio assim. E eu lembro que prontamente ela já me interrompeu, assim, ela tipo falou, não, beleza. Aí ela me falou que ela já sabia exatamente o que eu tinha, exatamente o que estava acontecendo comigo e que eu não precisava estar ali no hospital, que assim, era uma perda de tempo da minha vida eu estar ali no hospital, entende? Porque as minhas questões eram outras. E aí eu já fiquei, oi? Como assim, moça? Não sabia que a senhora era médica, né? Eu tô aqui há um tempão, os médicos todo dia vindo aqui, a equipe enorme. E aí eu fiquei nessa, né? E aí ela começou a falar umas coisas, enfim, ela começou a falar algumas coisas de Deus, de Jesus. Ótimo, maravilhoso. E eu ouvindo, né? Eu concordando com ela. E aí, gente, ela perguntou pra mim se ela podia fazer uma prece. E eu, como eu te falei pra vocês, eu sempre fui muito aberta e eu falei que, claro, pode fazer a prece. Inclusive, ela tinha feito uma prece pra cada uma das outras pessoas que estavam ali e eu achei que seria igual comigo, né? Mas claramente não, eu estava muito enganada. O meu erro foi ter realmente aceitado que ela rezasse ali por mim. Quando eu vi, gente, ela não tava fazendo uma prece assim, tipo, né, de longe. Ela estava com as mãos em cima de mim pra começar a prece. Então ela já meio que me pegou assim na cama, tipo, me sentou, sabe, fez todo um negócio ali, falou, ó, você tem que ficar assim, você vai ficar assim agora. E meio que me pegou e uma mão na cabeça e outra aqui. E aí ela começou numa prece ali intensa, sabe? Que eu comecei a ficar com muito medo, porque ela começou a falar coisas um pouco estranhas. Não era uma prece exatamente desejando que eu ficasse bem, sabe? Era uma prece mais falando de coisas ruins. Ela tava ali
falando, gente, de umas energias, uns outros rolês, assim, de, gente, seres místicos. Imaginem todos os seres místicos que podem existir, sabe? Ela chamou todo mundo ali pro meu quarto. E aí, gente, quando eu vi, tá? Ela estava me balançando na cama, com a mão na minha cabeça e literalmente gritando: expulsa, expulsa. Ai, Senhor. Eu não sei nem contar isso, porque assim, eu não sei nem como chegou nesse ponto, tá? Eu só sei que chegou um momento ali, né, do ritual, do negócio, em que eu já estava sendo chacoalhada e ela estava falando para expulsar os negócios ali, expulsar os demônios, os capirotos, sei lá o que era, os pandemônios que estavam em mim. E ficou naquela, e assim, gente, era extremamente constrangedor, porque ela gritava muito, ela falava muito alto, muito alto. Foi ali nesse momento, né, que eu percebi, realmente ela tava tendo um problema comigo, porque ela não fez isso com ninguém. Ela não fez isso com as outras pessoas que estavam ali, entende? Ela realmente tinha identificado que eu precisava ali daquele exorcismo, daquela coisa ali, né? E eu lembro que eu comecei a sentir uma sensação muito ruim, assim, foi algo muito ruim pra mim, realmente, assim, eu suava, mas eu suava frio, não sei, eu nem tava mais de olho fechado, porque no início eu tava assim, né, tipo, a oração, né, gente, moça de Deus aqui. E aí, eu já tava, tipo assim, com o olho aberto, tipo, me segurando na cama e meio que tipo, moça, para, Senhor. Só que foi muito ruim, porque foi algo que durou muito tempo. Mas assim, as enfermeiras também estavam chocadas, estava todo mundo chocada. O hospital todo, né, parou, porque a mulher gritava e assim, o corredor todo estava ouvindo que ela estava fazendo um exorcismo e era eu. Ai, meu Deus. Depois eu lembro que as enfermeiras falaram que nunca tinham visto algo daquele tipo, que nunca tinha chegado nesse nível, que inclusive elas iam cuidar, né, para as pessoas que iam ali, assim, para ter um certo limite, né, gente? Como eu falei, não tem problema nenhum das pessoas irem orar e fazer trabalho voluntário, mas realmente naquele dia foi um problema ali que a pessoa teve comigo. E aí a moça terminou, enfim, né, e ela falou que era isso daí, que eu ia, depois daquilo, tá curada, que eu ia estar pronta, né, pra Deus, porque realmente tudo de ruim que tinha em mim tinha saído. Eu me tremia toda. A minha mãe até chegou no final, quando ela tava ainda no quarto, e minha mãe de cara sentiu o jeito que eu tava e ficou assim, tipo, mano, o que está acontecendo aqui? E depois, enfim, né, eu contei pra minha mãe, mas eu lembro que ela foi embora depois e eu fiquei com aquela sensação ruim, e foi algo muito ruim pra mim, porque, como eu falei, né, eu sempre aceitei as preces e tudo mais, só que naquele dia, por eu ser nova, enfim, ela realmente me deixou muito com uma pulga atrás da orelha, sabe? Eu fiquei pensando se realmente tinha algo de errado comigo, sabe? Se realmente eu tinha provocado aquilo, porque todo momento na nossa conversa ela falava como se eu tivesse feito algo, né, que tivesse causado tudo isso que eu tava passando, e enfim, aquela internação, né? Ela nem sabia que eu já tinha, tipo, muitos anos de doença, mas mesmo assim ela falava como se tudo isso fosse a minha culpa, né? Eu lembro que por muito tempo eu fiquei pensando nisso, né? Então, assim, é realmente algo muito pesado, né, que tu pode agregar uma pessoa. Eu sempre tenho muito cuidado aqui, a gente sempre precisa pensar nisso, né, gente, que a gente ter a nossa doença não é culpa nossa, não existe um motivo pra gente ter que passar pelas coisas que a gente passa. Enfim, cada um tem a sua fé, cada um tem sua religião, com o maior respeito do mundo, mas realmente atribuir que o que eu tava passando ali
era minha culpa. Eu acho que foi algo que extrapolou os motivos que, enfim, eu acredito em Deus também e eu não acho que Deus teria essa opinião, sabe? Ai, gente, sei lá, a sensação é que eu realmente tinha sido exorcizada, sugou minhas energias totalmente, sabe? Foi algo sinistro, eu nem sei o que dizer pra vocês, mas realmente aconteceu. Imaginem aí, gente, o pior cenário disso, tá? Porque realmente eu acho que eu aqui contando, vocês não conseguem nem ter noção do que realmente foi. Então, gente, essa foi a história de hoje. Não teve cocô, mas eu confesso pra vocês, eu já tinha colostomia. Muito provavelmente eu me caguei nas calças naquele dia. Foi, assim, algo que eu passei que eu tive medo. Mas agora eu tô aqui contando pra vocês, tô bem, viu, gente? Não fui curada, infelizmente. Até pensei, né, cara, será que agora eu não vou sentir mais nada? Mas não, continuei sentindo, sabe? Continuei com diarreia naquele mesmo dia. Então, não sei os efeitos que isso teve na minha vida, mas pelo menos eu posso vir aqui contar pra vocês que isso realmente aconteceu. Se vocês querem que eu conte outras histórias bizarras que já aconteceram comigo, gente, tem muita história mesmo. E se vocês já passaram por algo parecido, conta aqui nos comentários, que eu também quero saber. Aposto que muita gente já passou por coisas do tipo. E acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscreve aqui no canal. E um beijo da Lori. Tchau!